gente boa, como é que vocês estão? Estão todos bem? Para essa semana, vamos seguir então o conteúdo que a gente iniciou já na semana retrasada, né? Depois de uma semana de repor, de rever as atividades atrasadas, outros até folga, mas acredito que bons alunos tenham estudado bastante, tá? Então, para essa semana, né, com o espírito renovado, né, então espero que as atividades possam estar rendendo bastante. Então, seguimos o estudo do continente americano. Então, várias informações sobre o nosso continente que a gente iniciou. Então, inicialmente eu vou estar passando mais algumas informações e depois vou estar explicando a atividade que a gente tem para desenvolver, então, para essa semana. Então, acompanhe com atenção cada uma das informações, né, e depois os detalhes da atividade. Então, vamos seguir, olha só, o nosso livro, né, só para dizer que o conteúdo está no nosso livro que a gente está estudando, por isso que vamos levar bastante a sério, é o conteúdo que a gente precisa estudar e saber, tá? Então, América, regionalização, nós vimos vários aspectos já sobre algumas questões sobre a regionalização, né? Então, nós temos todos os continentes aqui, né? E agora, então, nós vamos estar estudando todo esse continente, né? Vejam só, grande parte né, do próprio planeta a gente tem pela frente, né? Então, nós estudamos o continente africano e agora, então, toda essa parte do continente americano, da qual o Brasil faz parte, né? Então, os demais continentes ficam para o 9º ano. Mas, igual, muitas questões sobre essa parte gigante, né, do mundo. Então, vamos aos detalhes, tá? Então, uma das regionalizações, né, que a gente vai estar aprofundando, né, é essa que a gente iniciou na semana passada. Então, a divisão que classifica o continente americano em 3 grandes grupos, né? Então, segundo os critérios, inclusive, critérios físicos, tá? Então, os critérios, né, de acordo com a questão de blocos unidos, tá? Então, essa regionalização, né, a classifica, então, o continente americano em América do Norte, né, que é composto, então, pelo Canadá, pelos Estados Unidos e pelo México, né? Lembrar de que o Canadá, os Estados Unidos tem uma etapa aqui, além das ilhas do Alasca, né? E essa grande região aqui da Groenlândia, né, ela também faz parte do continente americano, por mais que ela pertence à Dinamarca, tá? Então, algumas características aí, né, sobre a América do Norte. Outra característica ainda, tá? Então, vamos para essa outra subdivisão, né, que pertence à América Central, tá? Então, que nem já falei na semana passada, aqui está ampliado, então, essa parte da América Central, composta por um conjunto de ilhas, né? E também essa parte, né, do continente, mas que tem características, né, praticamente de ilhas em virtude da sua proximidade com o mar também, né, fazendo parte, né, de um conjunto de muitos países da América Central, né, toda a região do Mar do Caribe, né, Mar das Antilhas, né, todas essas grandes, né, ilhas, né, com uma característica, né, de serem ilhas muito bonitas, né, e muito visitadas, né, por ter essa característica de serem praticamente paradisíacas, ou seja, para quem vai lá parece que está no paraíso de tão bonitas que elas são. Então, esses países vivem bastante também da questão do turismo, né, em virtude das pessoas de diferentes espaços do mundo que vão até elas para
né, seu, seu lazer, a sua diversão, ainda mais no período de folga, de férias, sobretudo. Lembrar de que eles estão numa região quente o ano inteiro, né? Então, elas recebem visitas, né, o ano inteiro. E então, América do Sul, né? Então, toda essa questão aqui, né, dos países que a gente conhece, praticamente todos os nossos vizinhos, né, tirando o Equador, o Chile, tá? Então, todos os demais países fazem limite, né, limite com o Brasil, né, que fazem parte da América do Sul, tá? Então, são questões bem importantes, né, que a gente, né, precisa ter presente. Então, o mapa é bem claro em relação às características desse continente americano. Então, essa característica, né, da regionalização segundo o critério porções de suas terras, né? Então, dividindo o continente americano em 3 características. Então, aqui o livro, ele traz uma outra regionalização, né, uma regionalização nova, né, a gente encontra em poucas fontes, né, na internet, né, se a gente pesquisar essa regionalização segundo níveis de desenvolvimento. Então, ele faz um agrupamento totalmente diferente, né, mas que leva em consideração o nível de desenvolvimento dos países. Tá? Então, temos o primeiro grupo. Tá? Então, países desenvolvidos do continente americano. Então, vejam só na América do Norte temos esse grupo de países desenvolvidos. Tá? Depois, um outro grupo, aquilo que eu falei na aula passada. Outro grupo, países emergentes. Tá? Então, países que têm a economia, levando em consideração o aspecto econômico, né, eles têm características bem desenvolvidas, mas outros critérios, né, eles não têm como classificar eles como desenvolvidos, né, por outros critérios, sobretudo os critérios, né, sociais, né, desenvolvimento, né, da questão da saúde, da educação, né, da infraestrutura, né? Então são critérios que impedem que esses países sejam classificados como desenvolvidos, tá? Então outros subgrupos ainda, né? Então os países com economia diversificada, com, né, com uma base mineral, né? Ou seja, o que move a economia, o que move as atividades desses países. Então, são uma atividade econômica diversificada, mas a exploração de diferentes tipos de minérios, né, que acaba sendo um fator importante nessa renda, né, na vida desses países e das pessoas, das empresas. Tá? Então, esse outro grupo, então, né, aqui nesse roxo, então, essa característica. E ainda um outro grupo, né, vocês podem ver que nesse último grupo, países com economia à base agropecuária. Né? Então, nesse grupo, então, temos Uruguai, o Paraguai aqui próximos, né, e boa parte aqui da América Central, né, enquadrados nesse grupo. E o livro ele usa, né, essa regionalização para explicar e aprofundar todos os conteúdos dos próximos capítulos em relação a essa classificação nova que ele faz. Então, ele dá uma importância muito grande ao desenvolvimento, né, dos países para explicar e para que se possa entender, né, os detalhes, né, sobretudo do desenvolvimento desses países, né, que acaba tendo, né, toda a sua organização, né, em cima desse item. Tá? Então é importante a gente entender que esse livro, né, da editora Moderna, ele usa bastante essa regionalização, né, que essa editora, né, esse grupo de pensadores, né, que acaba destacando essa regionalização
né, conforme esse mapa aí, é bem fácil de entender e bem interessante essa regionalização. Então, outra regionalização, né, que também citei alguma coisa na semana passada, é de acordo com os meios naturais, ou seja, a natureza, né, ela acaba agrupando o país de acordo, o continente de acordo com as características naturais. Então, o primeiro fator aqui de regionalização nós temos de acordo com os tipos de clima. Então, olhem só quantos tipos de clima, né, o continente americano, né, possui. Então, desde aqui na região norte, nós temos o clima polar, né, clima polar que se classifica com a característica de ter gelo o ano inteiro, né, é formado por, né, gelo e muito frio. Depois, na sequência aqui, ainda próximo a essa região polar, em que temos bastante frio também, é o clima frio, né, clima da mesma forma, vocês podem ver aqui uma característica, o frio de altas montanhas, né, que, olhem só, frio de altas montanhas, né, nós temos nas regiões altas, Cordilheira dos Andes, né, e toda aqui a cordilheira, né, da América do Norte, as montanhas rochosas, enfim. Então, bastante frio, né, nessas altitudes e não apenas no polo, no continente americano. Então, outros climas ainda, o clima temperado, tá? Nós também, de certa forma, temos a característica de clima temperado, né, que caracteriza as 4 estações bem definidas, né, ou também na nossa região mais conhecida como subtropical, tá? O clima mediterrâneo, o clima semidesértico, semiárido, tá? E o clima desértico em vários locais também, tá? Então, a formação de desertos em vários espaços do continente americano também, e a nossa região, conforme já falei, clima subtropical, e também o clima tropical aqui no Brasil, né, na bacia amazônica e também aqui na região da América Central, né, com o clima equatorial da mesma forma tropical, né. Então, esses climas eles têm o nome muitas vezes de acordo com as próprias linhas imaginárias que são traçadas próximos a eles. Então, importante saber, né, de acordo com essa regionalização, levando em consideração elementos naturais, né, uma grande diversidade do continente americano. O livro destaca também a importância da Cordilheira dos Andes, que acaba criando, né, um termo novo que surgiu nos últimos anos, né, acaba criando esse corredor de umidade chamado de rios voadores, juntamente com o clima, né, que a gente acabou de ver, eles criam essa característica aqui bem interessante, né, que acaba acontecendo e acaba influenciando de forma muito forte as chuvas, né, sobre a nossa região também, tá? Então, o grande calor, a grande presença de muita umidade, toda essa região norte do Brasil, né, ela cria, né, todo esse cenário de grande, né, da grande capacidade de evaporação de água, e muitas vezes essa evaporação ela acaba sendo levada para outras regiões, segundo estudos novos, né, essa influência das massas de ares, né, quentes e úmidas sobre a nossa região, né, ela acaba despejando, né, a exemplo dessas últimas semanas, grandes volumes de água, né, que acabam até muitas vezes causando alguns estragos, né, quando elas vêm em forma, né, torrencial, né, mas a grande quantidade de chuvas que muitas vezes acontecem distribuídas durante todo o ano, ela é característica ela tem essa característica em virtude de uma cordilheira dos Andes, né, que acaba canalizando a formação das nuvens, o próprio choque de massas de ares, provocando, né, essa questão das precipitações, das chuvas, né, em grande parte do território
né, do Brasil, e sobretudo a nossa região recebe essa influência bastante grande em virtude das características do relevo, cordilheira, né, formação do calor, né, que evapora bastante água e cria esses corredores, né, bastante interessantes em relação à influência, né, da nossa região. Né? Então, uma característica que está sendo estudada para entender muitos fenômenos também em relação ao Brasil, o próprio continente americano, né, com essas características bem interessantes. Outra regionalização ainda, o relevo, né, e o povoamento. Então, primeiro então o relevo, tá? Então nós temos aqui uma regionalização, né, levando em consideração diferentes altitudes, né, em relação aos diferentes espaços. Lembrar de que quando se fala em relevo, né, ele analisa, né, imaginando o mapa, né, em 3D, né, lugares mais altos, planícies, planaltos, né, e as próprias regiões de montanhas. Então, o livro classifica, né, o mapa, então, bem fácil de entender, onde que ficam as regiões mais altas e onde que ficam as regiões mais baixas. Então, de acordo com esse mapa, né, a parte verde, então, bem baixo, vocês podem ver aqui a característica do continente da América do Sul, então, toda a região da planície amazônica, toda a região da bacia do rio Amazonas, né, se encontra bastante baixa em relação ao nível do mar. Também aqui na região, né, sul do Brasil, né, do Uruguai, Paraguai e Argentina, que também é uma região bastante baixa, né, formando a planície platina, né, e também aqui na América do Norte, né, aqui ao longo do rio, né, rio Mississippi, a planície central, né, uma região bastante baixa, né, rio bastante explorado para a questão da escoação da produção, e também aqui a bacia de Hudson, né, também uma região bastante baixa. Depois, uma região um pouco mais elevada, de 200 a 500 metros, a parte amarela, tá? Então, um pouco mais elevada, né, várias regiões do continente americano, e depois já numa região, né, mais marrom claro, que é uma região bastante mais alta, já com 1.000 metros de altitude, tá? Aqui na América do Norte também, regiões mais altas, e as regiões, né, acima, o próximo 4.000 metros ou até acima disso já, então várias regiões aqui da cordilheira, né, conforme já citado várias vezes. Então, essas características, elas influenciam tanto na questão da formação do clima, né, da própria vegetação e as próprias atividades dos seres humanos, né, também elas acabam sendo desenvolvidas, né, levando em consideração as atividades, construções de cidades, estão vinculados muitas vezes ao relevo, clima e também esses fatores. Outra regionalização, né, outro mapa, então, que mostra um pouco sobre essas questões da divisão do continente americano, então, em alguns agrupamentos, de acordo, então, com a população. Isso quer dizer densidade demográfica. Então, esse mapa nos ajuda a entender de forma bem fácil, né, aonde que estão concentrados as pessoas sobre o continente, onde vivem grande parte das pessoas, né, de acordo com o continente americano, né? Então, as concentrações de pessoas. Então, nós temos aqui São Paulo e Rio de Janeiro, né? Nós temos outro agrupamento, ou seja, onde vivem mais pessoas por quilômetro quadrado, aqui na região do Brasil, Natal, Recife, né? Essas capitais brasileiras. Nós temos aqui nos Estados Unidos, Nova York, né, Chicago, né, uma região bastante, uma das mais, né, concentradas do continente americano. Né, nós temos aqui na região oeste também, Los Angeles,
né, com uma concentração mais significativa, Cidade do México e aqui as capitais também, né, com um aglomerado de pessoas dos demais países. E vale observar também que boa parte do continente americano também nós temos várias regiões com pouquíssimas pessoas morando, né? Então são considerados os vazios demográficos, ou seja, menos de um habitante por quilômetro quadrado, né? Tanto aqui nos Estados Unidos, uma região, né, desértica, né? E também nós temos toda a parte, né, do Brasil, da floresta amazônica, né, de toda a região amazônica, que não é só do Brasil, a região amazônica, né? Então, em virtude das características da floresta, nós temos poucas pessoas ocupando essas áreas também, tá? Outra regionalização ainda, então, de acordo com a vegetação nativa, a vegetação original, né? A geografia usa muito isso, a vegetação nativa original, né? Justamente porque grande parte da vegetação nos diferentes espaços, também no continente americano, elas foram alteradas, foram destruídas, foram ocupadas por atividades humanas, sobretudo. Então, o que tinha de original, então, nesses espaços, né? Então, essa regionalização levando em consideração vegetação original, né? Então, só pelo mapa a gente pode ver que a grande diversidade de tipos de vegetação que tem. Então, ela segue muito forte a questão, né, para quem lembra do mapinha do clima, o mapa da vegetação, ele segue muitas questões muito próximas ao tipo de clima, ou seja, existe uma grande interferência, uma relação entre clima e vegetação, muitas vezes associado ao relevo também. Então, nesse sentido, nós temos aqui na América do Norte, né, bem na região polar, a vegetação específica, a tundra, né, que aqui nós temos uma imagem, né, então uma vegetação bastante rasteira, florida, só existe parte do ano, outra parte está tudo congelado, né. Outra, então, a vegetação floresta boreal, né, a taiga, né, em grandes partes aqui, nós temos aqui a imagem, né, plantas com a característica de cone, né, que suporta a neve, toda essa característica aqui, bastante frio. Outra região, então, outra vegetação, então, a floresta temperada e subtropical, né, então, tanto aqui na América do Norte como aqui na América do Sul. Outro tipo de vegetação, estepes e pradarias, né, tanto aqui no Brasil temos essas características e aqui também boa parte da América do Norte, né, com esse tipo de vegetação, né, pradarias, deixa eu ver se tem um mapinha aqui, ó, quase uma região, vegetação de gramíneas, né. Outra vegetação, então, ainda, vegetação mediterrânea, tá? Então, aqui, sobretudo na América do Norte, e aqui tem um trechinho na América do Sul. Outra vegetação desértica, sem classificar, então, várias regiões aqui com características, né, de deserto. As savanas, cerrados e caatinga, boa parte aqui do Brasil, né? E aqui na América do Norte, sobretudo no México. Ainda a floresta tropical e equatorial, né? Então aqui grande parte, né, do Brasil, toda a região da floresta amazônica com essa característica, né, da floresta tropical, né, e equatorial. E ainda a vegetação de altitude, então toda a região aqui das regiões mais altas tem essa característica da vegetação, né, de altitude que se adapta facilmente a essa situação do relevo. Então aqui nós temos as imagens também, florestas temperadas, tá? Pradarias, que eu já falei, vegetação mediterrânea. Tá? Para quem tiver tempo
e pesquisar sobre os tipos de vegetação para conhecer os detalhes, né? Pesquise, veja e conheça, né? Então também a vegetação do deserto, né? Então pouca vegetação, né? Espinhos, cactos, né? Vegetação do cerrado, então a vegetação equatorial, amazônica. Então algumas das questões bem importantes para vale a pena pesquisar e entendermos as características dos tipos de vegetação do continente americano. E vejam só que a curiosidade em relação àquilo que eu falei antes. A grande alteração da vegetação do continente americano. Então, esse mapa nos ajuda a entender aonde que aconteceram as maiores alterações. Aqui, então, as regiões aqui em violeta, né, nós temos aqui pouca alteração. Não tem muito que alterar quando é formação de gelo, de neves, né? Então, os espaços, a princípio, permanecem como original, né? Pouco alterados. Aqui na região desértica também, e aqui boa parte da floresta amazônica também, com essa característica de ter sido sofrido pouca alteração. Então, toda a parte verde, então, característica aqui com alteração moderada, né? Houve alteração significativa, né? Em todas essas partes verdes. E em laranja, amarelo, laranja, né? A parte que está praticamente totalmente alterado, fortemente alterado, né? Então, se encontra pouca vegetação natural em todas essas regiões, né? Com essas características aí. E aqui nós temos outro detalhe, né, que chama atenção, aqui as frentes, né, que estão, aqui o verde está começando a ocupar boa parte da região amazônica também, que vem, conforme nós estamos acompanhando sempre nos meios de comunicação, a floresta amazônica está sendo destruída pelo fogo, né? Mas o ser humano está alterando também essa vegetação dessa região que ainda tem essa característica original, né, que alguns entendem que ela deveria ser preservada, né, para o bem da natureza e o bem do planeta e o bem da saúde do planeta também e, sobretudo, a nossa região. O Brasil é o maior beneficiado em ter essa floresta amazônica preservada e de pé. Muito bem, então essas são algumas das características, né, rápidas, algumas repetidas, né, sobre o continente americano. Então, a partir das próximas explicações, a gente vai estar detalhando características já de países, né, características, né, sobretudo conforme expliquei nesse mapa, seguindo regiões de desenvolvimentos diferentes. Então, pesquisem, vão lendo, vão estudando e aguardem as próximas explicações sobre detalhes sobre cada agrupamento. E a atividade que a gente precisa desenvolver essa semana. Então, acompanhe. Então, eu vou estar liberando, né, no Classroom essa atividade, né, para vocês desenvolver. Então, cada um escolhe, não vou estar distribuindo os países, então cada um escolhe 3 países de cada regionalização, né, e vai estar trazendo essa pesquisa aqui. Então, até vou deixar bem, você coloca o nome do país escolhido da América do Norte e depois você pesquisa alguns dos dados. Entre eles deve ter, né, o IDH, a população e 2 curiosidades. Então, você coloca nome do país, na sequência o IDH desse país, qual que é a população desse país, e na sequência as 2 curiosidades. Outro país escolhido, mesma coisa. Terceiro país da América do Norte. Depois você vai na América Central. Escolhe lá os países que você gosta, que você acha interessante, né, e pesquise da mesma forma os 3 países e as características, né, e as curiosidades. Quem quiser incluir mais alguns detalhes, né, que acha legal, né, pode estar incluindo, né, sem problema nenhum. Então, essa vai ser a atividade, né, para essa semana. Então,
3 países de cada um dessa subdivisão, né, para cada um estar desenvolvendo. Muito bem? Então, essa é a atividade. Eu aguardo que todos, né, possam estar se empenhando, assim como em muitas das outras atividades, né, e a gente possa estar observando e corrigindo essas atividades que vão estar gerando nota. Então, caprichem, né, estudem, né, esse continente americano, né, é gigante e tem muitas questões para a gente estudar, analisar e compreender, né? Então, essa é uma atividade que, né, faz com que cada um, né, possa estar estudando e aperfeiçoando, né? Vocês podem ver que, né, os professores, né, eu estou, né, trabalhando, estou estudando, né, vocês podem ver aqui, ó, usando tecnologias para que a gente possa estar trazendo material e informações para que cada um possa estar estudando o máximo possível. Tá? Então, esse é o objetivo de trazer, né, aulas, trazer informações diversificadas, né, cada vez mais elaboradas, cada vez melhores, né, para que também vocês possam estar se esforçando, né, para que tenham essa leitura mais completa possível sobre esse continente americano. Então, qualquer dúvida, façam contato, né, busquem as dúvidas que a gente vai estar esclarecendo à medida do possível, para não deixar ninguém na dúvida. Tá? Então, qualquer informações, busquem a gente, que a gente vai estar auxiliando para a aprendizagem ser bem desenvolvida, bem sucedida. Se cuidem, estudem, tudo de bom, né? E esperamos no reencontro encontrá-los com grandes aprendizagens, todo mundo expert em continente americano. Tudo de bom, tchau, tchau, até mais.